Para ser mais específico, a gente vai falar de mitos e verdades da amamentação com a doutora Cilândia Amaral, que já está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, doutora Cilândia. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos. Olha, esse aqui dá pano pra manga, né? Porque é geração atrás de geração, o que a gente escuta de vó, de tia, da vizinha, das pessoas aleatórias na rua sobre o que a gente tem que fazer ou não quando a gente tem filho e tá amamentando. E aí eu já começo com uma das duas principais, principalmente para quem acabou de ter filho. Essa questão de leite fraco. Ah, mas meu leite tá fraco. Nossa, o que eu escutava disso, assim, não, mas olha, tem que ver se seu leite não tá fraco, para o bebê só ter isso, só isso. Esse é o triste mito da amamentação, né? Porque a gente tem muitos mitos, mas esse para mim é o mais triste, né? Não existe leite fraco. Do contrário, o leite é considerado o alimento mais completo, mais perfeito. Tanto é que nenhuma indústria, por mais que a gente tenha desenvolvimento nas indústrias hoje, conseguiu chegar nem perto da fórmula do leite natural. Então, não. O que a gente pode ter, Bárbara, é uma produção menor do que a demanda do bebê. Isso Perfeito. Acontece. O que é importante a gente lembrar? Que o principal fator de produção de leite é hormonal. Por isso, nós não derramamos leite durante a amamentação. O leite é produzido a partir do momento em que a mulher tem parto, porque há uma queda dos níveis de hormônios produzidos pela placenta e o corpo compreende que o bebê nasceu e agora tem que produzir leite. Por isso, nós temos a descida do leite a partir do 3º dia de parto. Só que como ele é uma dependência na produção de hormônios, a gente pode ter mulheres com uma produção diminuída do hormônio que é produtor do leite, que é a prolactina. Então, não se fala em leite fraco, mas pode-se falar numa produção diminuída associada a uma menor produção hormonal materna. Isso nesses casos que vem a suplementação, né? Que eu vejo muitas mulheres, não consegui ter leite suficiente. Aí sim, é o leite suficiente, É, né? O leite suficiente. Agora, leite fraco não existe. Esse é um mito muito triste. Por quê? Porque para a mãe, toda a demanda é em cima dela. Tem coisa mais difícil do que ela aceitar que ela não produz um leite de qualidade? E esse leite, ele é de altíssima qualidade. Ele pode não ser em quantidade, mas a qualidade é fantástica. E aí, beleza, as pessoas acham, o bebê não tá ganhando peso como deveria. Aí começam as crendices de comidas e bebidas para dar leite. Uma delas, assim, cerveja preta, o que eu ouvi de cerveja preta. Festa junina tá na época de falar disso, né? Canjica, então... Mas, ó, eu sei, algumas eu quero saber o que é mito, não é porque tem um que eu acho que talvez tenha sentido, não sei, vamos ver. De comida e de bebida, tem alguma pesquisa, algum estudo que fala alguma coisa que seja comprovado? Então, o que é importante? A primeira coisa, grande ingesta de água. O leite tem na sua composição um grande percentual de água. E a gente orienta uma alimentação saudável. Existem algumas mães que elas tiveram um ganho de peso durante a gravidez até insuficiente, um ganho de peso baixo. E a amamentação dá uma queima calórica gigantesca. Então, a gente orienta para algumas mulheres uma ingesta de alimentos mais calóricos para que não falte nessa mãe energia. Porque o leite vai ser produzido de qualquer maneira, de acordo com o estímulo hormonal e do estímulo de sucção do neném. Mas vamos pensar naquela mãe... Aquela mãe que está emagrecida, que ela está com dificuldade de manter um peso que seja saudável, em algum momento ela vai sentir. Não necessariamente há uma produção diminuída por conta disso. Porque é como a gente fala, do mesmo jeito que um bebê dentro da barriga tira da mãe tudo o que precisa, e ela que lute, literalmente, na amamentação é assim também. Ela que lute. Então, não é que esses alimentos calóricos, cientificamente, são comprovados que eles vão aumentar a quantidade do leite. Mas é muito mais para dar um suporte materno. Ah, legal. Mãe tem que comer bem durante a amamentação. Comer bem significa comer saudável, comer no intervalo certo, comer na hora certa. Porque muitas vezes a mãe fica em função de um bebê. Amamenta, troca a fralda, bota para dormir, bota não sei o que, nananã, e nos intervalos ela acaba
exausta, nem tendo tempo para si. Aliás, isso é muito comum, dizer, nossa, passo o dia inteiro e eu nem me lembro se eu comi, eu não lembro se eu tomei banho, não sei nem que dia da semana é, porque para ela não faz diferença mesmo, a demanda é muito intensa. Mas é importante a gente lembrar que a alimentação boa, saudável, intervalos curtos e uma boa ingesta de água, e quando eu falo em boa ingesta de água, vamos dar um número, 4 litros de água por dia. Vixe, O que for suco e companhia não conta nesse volume. Eu quero água. Isso é fundamental. Olha só, eu acho que eu tentava fazer 3, assim, ainda tento, né? Que não é dor de mamar. Uma dúvida também que as pessoas têm 6 meses, mas eu quero começar a dar um pouquinho, meu filho tá um pouquinho magro, começar a dar só experimentar um pouquinho de comida a partir dos 4, 5 meses. É verdade que precisa ser a única fonte até os 6 meses, a amamentação, assim, o leite materno de preferência? Bárbara, quando uma criança está em evolução e desenvolvimento satisfatórios, e isso obviamente é uma avaliação feita pelo obstetra, pelo pediatra, e aquela mãe vai ter condições de manter esse aleitamento exclusivo por 6 meses, essa é a recomendação feita por todas as instituições de saúde, inclusive a Organização Mundial de Saúde. Por outro lado, vamos considerar o seguinte, licença maternidade de 6 meses é servidora pública. Um funcionário de uma empresa privada tem 4 meses de licença maternidade. Então, muitas vezes, com 4 meses, ela está sendo orientada a fazer uma introdução de outros alimentos para que, inclusive, não haja um estresse tão grande em relação a isso. Porque você imagina, ela volta a trabalhar com 4 meses e ela ter que tirar leite nos pequenos intervalos que ela tem para manter esse bebê com leite exclusivo materno é muito difícil. Então aqui, se a gente pudesse fazer uma grande campanha, seria licença maternidade de 6 meses para todo mundo, né? Mas não é essa a nossa realidade. Apesar de que em Brasília a gente tem uma taxa enorme de mulheres servidoras públicas, comparado com outros locais, outras cidades, mas a realidade é que a maioria volta a trabalhar com 4 meses, quando não antes, porque tem muitas mulheres que são autônomas, elas não vão conseguir ficar isso tudo. Mas é importante que a gente lembre também o seguinte, sempre aquele pensamento que nós desenvolvemos aqui, né, dos estresses emocionais. Gente, o importante é fazer o que você pode. É se doar dentro de tudo aquilo que você pode. As mães, elas vivem o sentimento de culpa e a amamentação, sem dúvida, é um momento de muita culpabilidade. A gente vê... Nossa, porque não deu certo. Porque eu não consegui. Porque vão eu não... até extremos, né? Assim, de mães com os peitos sangrando, dolorida, a mãe tem que eu já conheci mulheres que têm que amamentar com, às vezes, uma gaze no meio do dente, mordendo para suportar a dor. E fica assim um período de tempo, assim... As mães também têm que se cuidar, têm que se proteger e sem essa culpa, né? Sim, assim, porque, ela tá dando melhor, na verdade, né? O espírito materno é que, assim, eu quero que ele esteja bem. Eu posso estar na sarjeta, mas eu quero que meu filho esteja bem. Não, na verdade, a gente quer que todos estejam bem. Que todos estejam bem física e emocionalmente. A gente, graças a Deus, chegou num ponto de uma grande consciência em relação à importância da amamentação. Por outro lado, é importante a gente compreender que nunca nós devemos estar nos extremos. A gente tinha muitas mulheres que há anos achavam que amamentar não era importante. Hoje nós estamos vivendo, às vezes, o outro lado, que é vou amamentar a qualquer custo. Então, esse a qualquer custo pode nos trazer preços, inclusive, muito altos do ponto de vista emocional. Então, não, vamos compreender que amamentar é um direito, não é um dever. Só que, de uma forma geral, nós ainda temos uma sociedade muito impositiva para cima das mães. A imposição em relação à via de parto, a imposição em relação à amamentação, a imposição de que ela tem que, com 40 dias de pós-parto, ela tem que estar com o corpo escultural que ela tinha antes da gravidez. Então, são imposições que vão pesando do ponto de vista emocional. Então, o que eu quero dizer nesse sentido? As dificuldades, elas são muito reais. Amamentar é mais difícil do que parir. Eu escuto essa frase constantemente no consultório. E por que a gente fala isso? Porque parir é um momento, amamentar é um período muito longo. E às vezes a gente acha que amamentar é tão fácil.
Botar um bebê no peito é tão fácil. Você olha para uma mulher sentada com o bebê no braço, amamentando, e você tem a impressão de que aquilo é igual um imã na geladeira. E não é. É instintivo. É instintivo. E eu brinco com elas, botar menino no peito não é botar imã na geladeira. Precisa de técnica, precisa de tempo, precisa de compreensão, precisa de que todas entendam que estão aprendendo. E isso é muito mais comum, inclusive, no primeiro filho. Né? É o seu caso, né? Primeiro filho, você vai ali cheia de expectativa e tem que ter expectativa positiva. Mas a expectativa que não pode virar frustração é a amamentação. Então, buscar ajuda é importante. Temos excelentes bancos de leite, excelentes. A rede pública de Brasília tem uma excelente rede de apoio em banco de leite. Eu sou uma das que usei 2 vezes, assim, e... Nossa, eu ia falar que elas faltaram me abraçar. É mentira, porque elas me abraçaram, porque eu tava tão desesperada. Eu não sabia o que fazer, chorava, minha pele estava errada, era gada, não sei o quê. E assim, eu cheguei num momento de muita fragilidade, né, no puerpério. Sim. E nas 2 vezes que eu contei, assim, agradeço muito as mulheres enfermeiras que ficam no banco de leite, as técnicas de enfermagem, elas me ajudaram, tiveram toda calma. Gente, fica 1 hora, é de graça esse serviço. Sim. Você só agenda e fica lá 1 hora com elas, fazendo pega, pesando, explicando, acompanhando, enxugando lágrimas, assim, é um negócio lindo. Porque amamentar demanda tempo, demanda paciência, demanda resiliência, demanda doação, demanda muita coisa no momento em que, como você mesma disse, há uma fragilidade enorme. Por quê? Porque você, além de todas as mudanças que estão acontecendo, tem a queda dos hormônios. E essa queda dos hormônios deixa a gente emocionalmente muito mais frágil, né? Então é importante compreender que amamentar é um direito. Por outro lado, é sempre muito bom que todo mundo entenda que amamentar tem 3 princípios básicos: nutrir, imunizar e criar vínculo. Olha que legal! Nem toda alimentação precisa necessariamente vir do aleitamento materno. Mas tudo que se puder ofertar de leite materno é importante. Por quê? Porque ele vai me dar também, vai dar para esse neném imunidade, anticorpos que no corpo materno estão prontos e que essa criança iria demorar anos, às vezes, até receber vacinas, até ter contato com algumas doenças para poder ganhar imunidade, vai ganhar prontinho. Mas tem uma coisa que é subvalorizada e que eu tenho que falar aqui, que é o vínculo. Amamentar cria vínculo. Por isso, às vezes, a gente diz para o pai: esse bebê está fazendo translactação? Esse bebê está precisando de alguma fórmula? Vai, pai, amamente. Oferte. Porque também aí há um vínculo muito grande com o pai. Né? Então, às vezes os maridos também perguntam assim: onde é que eu posso atuar? E ele pode atuar em muitas coisas. Por exemplo, dar um copo de água para a mãe que está amamentando, achar para ela uma posição confortável, vai lá, bota um apoio debaixo do braço, vai lá, diz: amor, senta um pouquinho mais para trás, encosta a coluna, porque é uma coisa importante, ela tem que estar numa postura confortável. A coluna vai embora, o braço vai embora, o pescoço dói, a cabeça dói se não tiver numa posição confortável. O marido pode ajudar a acalmar o bebê enquanto ela prepara a mama para a amamentação. O marido pode tirar aquele bebê do peito na hora certa e ele botar para rotar, e ele botar no berço, e ele pode fazer muitas participações que com certeza farão diferença nesse suporte que uma mulher precisa nesse momento, mas farão diferença positiva também para ele e certamente para essa criança que está sentindo o afeto dos dois naquele momento. É exatamente isso. Eu tenho muita sorte. Meu marido não posso. Eu acho que ele teve muita aula. A gente teve muita aula, muito aprendizado, muito curso. Porque é isso, ele não sabia fazer nada disso. E aí, com isso, com conhecimento, com educação, procurando mais informação, que é isso, era copo d'água, era almofada aqui, ó, tá almofada aqui, não tá, copo d'água, que não sei o que, bota pra rotar. E ele também que vai dando a comidinha, porque é isso, é vínculo, né? Comida é vínculo, comida é mais do que nutrição. Exatamente. A gente, né, para beber e para todo mundo, né? Compartilhar um alimento é um momento de partilha mais subjetivas do que só calóricas, né? É muito legal isso. Então, talvez a verdade maior de tudo isso seja que amamentar é importantíssimo, tanto para a mãe quanto para o filho.
E outra verdade é que amamentar não é fácil para a maioria das mulheres, mas que com persistência, com suporte, com apoio, com orientação, com boa vontade, a maioria consegue manter sucesso, inclusive com aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa dizer, porque quando a gente escuta alguém dizer assim, não foi fácil para mim também, de certa forma isso é um apoio emocional para quem está vivendo a dificuldade. Mas quando alguém que passou pela dificuldade diz, eu vivi tudo isso e depois deu muito certo, isso também é de um super apoio. Então, o que eu vou pedir aqui? Que ninguém faça cobranças. Apoio, não cobrança. Fechou. Suporte, não demanda. Porque não tem ninguém que se cobre a mais nesse momento do pós-parto do que a própria mãe. Então, quem está por perto precisa compreender as dificuldades, as necessidades, mas, sobretudo, ofertar o apoio. Isso eu acho fundamental. Ai, que legal, legal, maravilha. Dorcilândia, mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras. A gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, acho que a Dorcilândia, que ela tem um parto para fazer daqui a pouquinho, gente. Vamos lá. Obrigadão. Vida de obstetra. Vamos lá. Muito obrigada também, gente. Boa tarde.